Olá, bem-vindo ao Fala aí Mestre, o podcast do Ancora Group. Hoje eu estou com uma celebridade aqui, uma profissional que, de uma necessidade que ela teve, ela construiu, não vou falar um império, mas está fazendo um reinado muito bonito. Tá? Estou aqui com a Laís Fernanda, né, do Gesseiro Empreendedor e também do Design Gesso. Isso É aí. isso? Muito bem-vinda, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Demorou para chegar. Demorei. Mas estamos A aqui. âncora é longe, viu, gente? É, ela que mora longe. É, não liga, eu que moro longe. O culpado sou eu. É, mas vamos lá, Thaís. Eu quero saber como é que você começou. A gente até conversou um pouco antes, mas você é administradora e advogada, né? E hoje você trabalha com gesso. Gesso, drywall, construção a seco, steel, tudo mais. Conta pra gente um pouquinho. Bom, muito novinha, sem nenhuma experiência. Estava no mercado da construção convencional, naquele momento. Eu administrava obras para um grupo de investidores. Então, eu comprava o terreno, encontrava um engenheiro, fazia o projeto, acompanhava toda a execução da obra, contratava eletricista, pintor, pedreiro, gesseiro, enfim. Eu administrava o todo da obra. E quando chegou no momento do gesso, eu tive uma dificuldade gigantesca. Em 2010, nós estamos falando de um cenário para o ano de 2010, a construção civil bombando, né? Muitas e muitas obras, no auge já do Minha Casa Minha Vida, já tinha o programa. Então, não tinha mão de obra para me atender no prazo do time daquela obra. E eu falei, caramba, vou olhar para isso. E comecei a pesquisar. Encontrei um gesseiro, por coincidência. Comecei a conversar com ele, comecei a pesquisar. E eu já fazia administração nesse momento. Eu já estava na faculdade de administração. E comecei a pesquisar, falei, pronto. Vou abrir uma empresa de gesso. Só que naquele momento, eu também não tinha dimensão do que aquilo iria virar. Era só para pagar a faculdade, que era 575. Então, eu falei, pronto, é o que eu preciso produzir. Naquele momento. E as coisas foram acontecendo. Eu com muito medo no começo. Não vou... Eu acho que é a primeira vez que eu confidencio isso, tá? Olha só, em público. Eu tive muito medo no começo. Só quantos anos você tinha? 18. Você podia ter todos os medos do mundo, né? Tava na... Se eu tinha uma idade para ter medo, era essa, né? Era aceitável, você né? tinha medo, mas você era abusada também, eu né? Eu era ousada. Isso. Essa é uma característica, inclusive, dominante da minha personalidade. Sim. E a gente não entende de onde vem, tá? Simplesmente é. E foi aí que surgiu a Design Gesso. Era só forro ou você fazia revestimento também? Naquela época, eu gostava. O que eu gostava de vender? Que eu me sentia confortável. Uhum. Justamente os clientes, né, os construtores de Minha Casa Minha Vida, por quê? Eles só colocavam moldurinha no banheiro e na cozinha, que era para cobrir o desnível da laje. Tá. Então, sempre clientes de pequeno porte. Eu não tinha que explicar muita coisa, né? Não tinha que detalhar, entender de nível, de altura mínima, não tinha que entender da parte de iluminação, enfim. Então, era o que eu gostava de vender. Só que, naturalmente, o próprio caminhar, né, da necessidade do comércio veio arrastando e eu falei, ó, vamos com medo mesmo. E aí, então, inicialmente, eu fazia forro de plaquinha e moldura, só. O revestimento era muito difícil encontrar mão de obra naquela época. E outra, eu precisava de ter uma estrutura para receber esses colaboradores, né? Sim. Tinha que ter um alojamento, tinha que ter toda uma estrutura, um aparato para contratá-los e que naquela época eu não tinha. Eu tinha o dia e a noite, 575 para pagar e um empréstimo de 5 mil, porque eu peguei o dinheiro 100% emprestado para começar a empresa. Olha só. E naquela época você tinha que pagar o vale transporte, né? Você não tinha que pagar. Exatamente. Então, naquele momento a gente não fazia revestimento.
Encontrei alguns gesseiros de revestimento lá, em Lavras mesmo. Peguei algumas obras, mas a falta de experiência a falta de experiência do profissional também, não tive muito sucesso. Tive muita dor de cabeça e parei por um tempo. E aí, quando eu criei essa estrutura e essa musculatura, eu realmente trouxe os profissionais de revestimento, que pode até ter algum outro que se destaque aqui, né? Mas eu acho que quem já nasceu na veia, né? Com sangue já de gesseiro, né? Vem com um pouco mais de facilidade, de habilidade para aplicar o revestimento. Então, e aí eu comecei a trazer gesseiro de revestimento. Aí decolei e não parei mais. A gente vende até hoje. Sua empresa continua aberta. Você tem quantos colaboradores hoje? Continua aberta. Nós estamos rodando. Eu atendo Lavras. Quando eu quis dizer continuar aberta, você continua a mesma empresa, né? Continuo com a mesma empresa. Em agosto agora, ela vai fazer 15 anos. Olha só. Tá? Vocês estão fazendo conta de quantos anos eu tenho aí, né? Então. Então, eu atendo todo o sul de Minas. Já estou com alguns clientes, algumas cotações aqui no estado de São Paulo. Campinas. Aqui na divisa já, Extrema. Sorocaba. Já tenho alguns clientes aqui nessa região. E atendo também o interior de São Paulo. Eu tenho uma sócia filial lá em Barretos. É verdade, você falou. Isso, tem uma lá. E ela continua executando, a empresa continua rodando, é a Design Gesso também, é o mesmo logo, é a mesma estrutura, enfim, é a mesma empresa. E aí eu fico nessas pontes aéreas aí, no volante, né? No volante, né? Não, e Barretos é longe, hein? Mas você veio, você foi até muito rápido, você já foi já contei tudo, do né? difícil ao sucesso, né? Mas eu acho que teve um caminho meio longo aí também, não? E árduo. E árduo. Muito. Mas eu acho que... Eu falo que Deus é tão bom, né? Ele dá uns lapsos de amnésia na gente. E eu sempre... Eu olho para trás, eu lembro de algumas histórias específicas que me marcou, de dor, de dificuldade, de desespero, inclusive, né, o Haroldo? Mas eu aprendi tanto com aquela situação, aquilo me fortaleceu tanto para o próximo nível, que eu não consigo pontuar, tipo assim, aquele dia eu achei que o mundo ia acabar. Eu sei que naquele momento eu achava isso. Eu não vou dar conta, não é isso que eu quero, o que eu estou fazendo da minha vida. Inclusive, quando eu comecei a faculdade de Direito, foi um marco. Porque eu falei, olha, eu não dou conta dessa mão de obra. Eu vou encontrar uma profissão que eu trabalho só para mim. Se eu fizer, se eu produzir, eu vou ter. Se eu não produzir... Os seus primeiros clientes, era aquele seu cliente já que você trabalhava para ele, era isso? Não. Não, eu não conseguia atender ele naquela época. Naquele momento. Porque ele precisava de mais. Não é nem isso. O time entre eu estruturar a empresa versus o cronograma da obra. Entendi. Não coincidiu. Claro que eu não fiz todo aquele plano de negócio, aquela coisa linda que a gente vê na faculdade, e eu acho que ninguém faz. Mas não consegui atender naquele momento. Só que esse gesseiro que eu trouxe, e qual foi a sacada para ele aceitar vir para design? A condição. Eu falei, ó, aqui você não vai ser um gesseiro convencional. Você vai ser um gesseiro meio gerente, meio mão na massa, meio tudo, meio meu professor também. E as pessoas já contactavam muito ele. Faz um biquinho para mim, faz não sei o que para mim, passa o contato lá do seu patrão. Ele era o gesseirinho até então, né? Até então. E aí, ele começou a divulgar a Design. Na verdade, quem escolheu o nome da Design foi ele. Isso é até engraçado, porque a Design fica num bairro que chama Jardim América. Tá. E quando eu abri a Design, tava passando aquela novela América. Falei, vai chamar América Gesso. Simples assim. Simples assim. E eu lembro que a gente estava descendo de carro, né? A minha memória fotográfica é muito boa. E a gente descendo, e ele me chama de Morena. E ele fala meio fanhoso. Não, Morena. América Gesso. Não, Morena. Tem que ser Design Gesso. Na hora que ele falou aquilo, eu falei, é isso.
E hoje ele trabalha lá em Lavras, ele montou uma empresa para ele, e esses dias, por coincidência, a gente encontrou numa distribuidora que tem lá, e a gente conversando e tal, e aí contei a história pro dono da distribuidora, que a gente, inclusive, tem até uma parceria muito legal. Às vezes eu empresto material, às vezes ele me empresta, um socorre o outro, e a gente vive nessa parceria que dá certo e atende todo mundo. Às vezes eu pego muito a lenha, falo, não vou pedir esse material, não. Toma, eu vou te pagar em dinheiro, e às vezes... Enfim. E aí contei a história. E ele ficou todo grandão, se achando. E aí, quando foi abrir minha empresa, Morena, não tinha nem nome. O nome que eu tinha, eu dei pra você, uai. E aí... Foi muito engraçado, inclusive. Qual é o nome da empresa dele? Eu não sei. Que bom. Eu não sei. Eu acho que ficou Guina Gesso, porque ele chama Aguinaldo. Eu acho que ficou Guina Gesso, alguma coisa assim. Mas o design Gesso, eu acho que ele foi muito... Ele foi feliz para você. Ele foi feliz para comigo e infeliz para consigo mesmo, né? Infelizmente. Eu tô vendo, assim, às vezes que a gente já conversou, e te seguindo, que você é muito... Você pega no ar e vai. Você é pau na máquina, não é? Hoje, qual é o tamanho da sua equipe mesmo? 16 colaboradores aí em Minas. Em Minas. É onde eu fico o tempo todo. Você ainda pega uns freela ou não precisa? Você só fica... Pego direto. Esse final de semana mesmo eu tô com 3 freela. Tá. Gesseiro liso. Sim. Vamos tocar direto no final de semana. Então sempre tem uma turminha flutuando, embora eu não gosto. Sim. Olha, quando alguém te vê pela primeira vez, a gente, olha, me perdoa, mas daqui eu tô vendo uma mocinha bonita, tá? Com 20 e poucos anos, tá? Eu não vejo esse gigante que você é no seu negócio. Como você impõe o seu respeito? Como você lida com essa equipe? Que deve ser quase todos homens, né? Você tem mulheres também. Eventualmente, a minha secretária é mulher. Eventualmente. Eventualmente, tá? Eu tenho uma facilidade maior em lidar com os homens. Uhum. E eles têm... É uma mistura de amor e ódio, né? Aquela música, amor e ódio anda lado a lado, é mais ou menos isso. Por quê? Vou explicar. Eu tenho um carinho, uma conexão, tanto com a minha equipe, quanto com os freelas, quanto com clientes, parceiros, e de um modo geral. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, eles se sentem incomodados por não conseguir encontrar uma solução, e eu, no time, falo, vamos fazer isso, vamos testar. Vamos resolver a dor desse cliente. E dá certo. E aí eu percebi que eles ficavam um pouco... O mérito não é meu. Tipo assim, entalados. Tá. E com muito jogo de cintura, eu vou virando. Falo, não, mas aqui é justamente isso. Às vezes eu penso, eu tenho uma ideia, você executa. Às vezes você me dá um toque do que eu preciso melhorar aqui, enquanto gestão, alguma ideia que você está vendo aí no canteiro de obra, no dia a dia mesmo, para melhorar, para solucionar. E eu te escuto e a gente faz testes. E é sobre isso. Essa é a ideia da equipe design, né? Esse é o nosso coração design. Você tem uma troca muito grande com eles. Tenho. E eles brincam que eu sou a irmã mais velha deles. Olha só, a mais velha. E você deve ter gente mais velha que você lá. E às vezes eles me chamam de Branca de Neve dos 7 Anões, porque eu tinha muitos gesserinhos no tamanho de altura, tá, gente? Não é de qualidade profissional, e não é pejorativo, não. É no no sentido sentido homens pejorativo. Pequenos, né? E verdade, a gente foi contar e tinha 7 mesmo, tudo pequenininho, gordinho. E aí a gente, inclusive, tirou uma foto de final de ano e eu tenho até que encontrar essa foto. E aí ficou a Branca de Neve e os 7 Anões. Eles são os queridos nas nossas festas de final de ano, eles me levam um buquê de flores. Já ganhei um buquê de flores da minha equipe, gente, coisa mais linda do mundo. E às vezes eu preciso deles para qualquer outra coisa, fora do horário mesmo, eles me socorrem. Esses dias tinha um lá perto do escritório comendo um espetinho. Na avenida do escritório tem um espetinho. E ele me ligou 8h30 da noite. Ô, tô aqui no espetinho, você não quer um, não? Eu falei, uai, quero. Levou 10 espetinhos, uma lata de coca para mim. Então, assim, a gente tem muito mais do que a empresa, do que das 7 às 5 ali, aquele profissional. Claro que quando precisa, tem a correção, tem a punição, né? Inclusive, dentro da própria design tem uma estrutura. E eu conto isso para eles, falo, gente, a design não é a Laís e a Laís não é design. Eu estou aqui igual vocês. Eu também trabalho para design.
Nós não somos uma única pessoa. Eu também tenho que entregar resultado. Eu também tenho que fazer acontecer. A design tem as metas dela. Você precisa também. Eu preciso. Eu estou aqui trabalhando igual todo mundo. Eu não sou além ou aquém. E outra coisa. O meu superior é o cliente. Ou seja, eu também tenho a quem responder. Eu também tenho a quem prestar resultados, qualidade, limpeza, feedbacks, né? Então, é mais ou menos sobre isso. Semana passada, eu conversei com o Thiago. Ele é um cliente nosso lá de Lavras também. Conheci ele recentemente, muito recentemente. E eles me ligaram, eu já estava na rua com a minha filha mais velha. Há uns 3 meses atrás. E a gente na rua. Eu não lembro, acho que comprando coisas de carnaval. Por incrível que pareça, a gente na rua, tipo 2 horas da tarde. E eles me ligaram e ele falou assim, lá está todo mundo aqui na obra. E eu não conhecia esse Thiago pessoalmente. Eu estava de vestidão, cabelo solto, óculos escuros, bolsa pendurada, rasteirinha. Zero a caráter para estar num canteiro de obras. E eles me ligaram e falaram, a gente está aqui, tem como você dar uma passadinha aqui rapidinho? E era uma obra bem no centro da cidade. Eu falei, claro. Cheguei lá, me apresentei, conversei com ele. Pela primeira vez no tete-a-tete. Você tinha fechado todo o trabalho sem... Não tinha. Eu havia cotado um trabalho para ele. Ele chegou agora de Brasília. É uma construtora gigante que tem no país inteiro. A sede, a matriz deles é em Lavras. Inclusive, eles foram os meus primeiros... Eles foram o meu primeiro cliente gigante. Que eu virei a chave nessa obra, na obra deles, inclusive. E essa ficha acabou de cair agora. Não havia nem lembrado. Eu sempre menciono da história, já contei essa história num outro podcast, mas não associei isso aqui. Associei aqui agora. É o divisor. Foi o divisor de águas. Tá. Aí você foi fui, lá na obra atendi, de vestido, rasteirinha. Conversei e tal, resolvi e fui embora. Passado uns 2 meses, aí fechamos o serviço. Passado uns 2 meses, eu estava lá executando a obra. Porque o drywall eu monto, parede. Eu gosto de montar parede de drywall. E a gente estava com a obra atrasada. Esparramei guia, nível pá. Eu uso a Finca Pinagás da Âncora, que facilita muito a minha vida. E não é propaganda. E montando. E ele falou assim, oi, Laís, você tá montando? Você também é gesseira? Eu falei, sim, eu sou. Ele falou assim, engraçado que no dia que eu te conheci não parecia que você era nem dona de empresa de gesso e agora você tá aqui desse jeito? Eu falei, Thiago, aqui a gente faz de tudo, meu filho. É subir, chupa cana, vende, recebe, dirige, carrega, descarrega material, xinga colaborador, faz pagamento, faz compra. E é esse o meu universo. E é disso que eu gosto. É isso que me faz me sentir viva todos os dias, sabe? Esse dia agitado, resolve a dor de um aqui, atende outro ali, socorre a outra colar. É isso que me dá um gás para continuar. Deixa né? eu pensar, então. É bem interessante isso, que você está contando uma coisa que a gente está vendo aí. Tem a Laís Fernanda, tem a Fernanda, tem várias... Tem a obreira, tem a gestora... Tem tudo. Tem a mãe. E tem a mãe também, né? 2 meninas, não é isso? 2 meninas. Isso, manda um beijo. A Laura e a Gigi são minhas lindas. Isso, então. Elas. E aí você tem... E é interessante isso, você falou que você pegou esse primeiro seu grande cliente, né? O seu top of mind de cliente, né? E aí você viu que às vezes... E você deu a sorte que ele viu você como você é, tá? Mas às vezes a gente tem que até se pôr diferente em algumas situações. Não é? Nós estivemos juntos no Enix, a gente estava vendo lá a influência. Era outra pessoa, né? Mas eu acho que na hora que... Isso. E na hora que você bate lá na porta da construtora, você deve ir com uma outra postura também. Eu acho que depois dos primeiros 4 minutos, você até vira você mesmo. Mas é bem interessante isso. E aí eu quero saber hoje como você gera os seus leads. Olha que bonito, né? Como você gera, como você acha os seus clientes. Como você se apresenta aos seus clientes, como se apresenta a design aos clientes. Haroldo, é uma coisa inexplicável. E às vezes nem eu consigo acreditar também nisso, tá? Hoje eu faço muito pouca captação.
Eu não tenho patrocinado nenhum da Design Gesso. Eu não tenho nenhum vendedor externo. Eu não tenho nada que fala assim, vou bater de porta em porta e oferecer o meu produto e mostrar que eu existo. Eu falo que o resultado da minha equipe, né, desses 15 anos de trabalho, de toda a metodologia que a gente aplica dentro da design, né, todos os pontos que eu faço questão que estejam bem feitos para solucionar a dor do cliente, faz com que o nome da design esteja em mesas e em telefones que eu jamais imaginaria. Então é um boca a boca. É isso que eu ia te dizer. Mas você não Mas põe nem plaquinha na porta da obra. não tenho plaquinha na porta da obra. Precisa pôr plaquinha na porta da obra. O meu carro não é adesivado. Meu caminhão não é adesivado. Olha que loucura isso. O meu caminhão não é adesivado. Eu não tenho plaquinha. Aqui tem qualidade, design, gesso. Eu não tenho nenhuma plaquinha em obra. O que acontece? Nós estamos migrando hoje para um outro padrão de cliente. Nós estamos já, né, desde dessa virada de chave, desse cliente grande que eu atendi lá em Lavras, eu tenho buscado essa migração. Então, hoje a gente atende Ibis, atendo Transamérica. Tá, você está no corporativo. Estou no corporativo também. Hoje eu atendo corporativo, grandes construtoras e incorporadoras. Tá. Este é o nosso objetivo. E você não bate na porta de ninguém. Eles te acham. Eles me acham. E o que acontece? Por exemplo, eu atendo uma construtora em Poços de Caldas que ela é gigante. Aí tem ela em Extrema, Pouso Alegre, Lavras, em Poços de Caldas já também, que foi lá onde a gente começou. E aí um engenheiro conta para o outro, que conta para o outro, e as coisas vão acontecendo. Esses profissionais vão migrando para outras construtoras também. Eu tenho 2 representantes que me atendem, né, no tete-a-tete. Inclusive, um é daqui e o outro é o da Gibson. E eu tenho uma conexão muito legal com eles também. São os representantes que te atendem vendendo coisas para você. Eu estou numa obra hoje, inclusive, que o representante da Gibson me indicou. Tá. E ele utilizou essas palavras. Eu sei a moça que vai resolver a sua dor. Liga para ela. E olha que louco, porque ele atende o sul de Minas inteiro. Tipo assim, eu sou um grão de areia, né? Sim. Frente à quantidade de concorrentes, inclusive maiores do que a design. Maiores no sentido amplo da palavra. Em termos de volume de compras, de negociação. Com certeza. E eu lembro que há uns 6 anos atrás, eu ainda estava construindo meu escritório. Eu contactei ele foi em Varginha atender um cliente, passou por lá, a gente tomou um café. Eu não tinha escritório, para você ter uma ideia. Era o carro. Eu fiz uma cotação com ele e falei, eu quero começar a trabalhar com drywall. Aí ele me mandou a cotação e tal, falou, já aprovou aqui, tal, posso embarcar? Consigo dividir para você em tanto. Eu falei, olha, eu não vou comprar. Ele, mas por quê? A gente foi lá e ele foi no depósito. Me mostrou como que eu tinha que empilhar, quantos pallets eu poderia colocar, qual o distanciamento entre as madeirinhas da carga paletizada, porque eu iria despaletizar, porque lá não entra empilhadeira. Falei, sabe por quê? Porque eu ainda não tenho altura para uma carga deste valor, mas você pode ficar tranquilo que quando eu for comprar a minha primeira carga de drywall, vai ser com você. A minha primeira carga de placa de drywall vai ser com você. E as coisas começaram a acontecer, e aí eu peguei meu primeiro Ibis. Falei, agora. E aí liguei para ele. Depois de uns 2 anos, mais ou menos. Demorou, hein? Depois de uns 2 anos. E, eventualmente, ele me mandava um oi, perguntava se estava tudo bem, como é que estava o escritório e tal. E demorou para que... E foi o segundo momento em que eu senti muito medo também. Até então, aí você já estava mexendo com drywall, mas numa escala menor, era isso? Numa escala menor. Pegando distribuidora. Exatamente isso. Então, eu corria lá, pegava uma coisinha. Mas eu gosto de comprar direto
Por conta do volume, das condições, dos preços, né, dos valores que eu consigo, e é aí que eu agrego, é aí que eu consigo agregar e maximizar a minha margem para me distanciar dos gesseiros convencionais, né, dos gesseiros, de um modo geral, que às vezes está no mercado brigando somente por preço. Então, eu preciso enxugar em todos os detalhezinhos, em todas as pedrinhas, em cada coisinha. Eu procuro onde eu consigo reduzir o custo para que eu consiga ter um preço competitivo no mercado naquele momento. Porque eu brigava no mercado de lavras ali, no dia a dia, com gesseiros do dia a dia também. Não eram obras corporativas que tinham outro padrão de exigência, documentação, parará, parará, parará. Porque para você ser grande, você tem que pensar grande, né? E você tem que agir grande, não é isso? Exatamente isso, Haroldo. Deixa eu entrar aqui, eu vou entrar, daqui a pouco eu vou entrar numa outra coisa, que é aquele seu outro negócio, que eu acho. Excelente. Mas eu vou te falar 3 letras e eu quero que você comente alguma coisa comigo. Fui pega desprevenida, tá, gente? Foi, completamente. NBR. O que você acha das normas? Você segue as normas? Sigo. Tá. Perfil é na medida, parafuso é na medida. Inclusive, esses dias eu mandei num grupo que a gente tem. Falei, gente, eu tô num fornecedor. Ele está me garantindo que os perfis são normatizados, mas eles não estão gravados. E eu nunca comprei perfil sem gravar. E aí? Laís, pode comprar. Falei, então você vai constar em nota. Você vai constar em nota fiscal. Não tem o nome do cliente. O nome do fornecedor na... Não estava gravado. E os meninos falaram, você precisa olhar a espessura do aço. Isso. Eu posso falar 1 hora para você. Aí, ó, pronto. Eu falei que eu vim aqui ser aluno, gente. Vocês não estão acreditando. Olha, porque drywall 0,5 e acabou. Sim, sim. Eu vou te dar um exemplo. Isso aconteceu mais que uma vez, mas tem uma que é icônica. O seu parafuso... Haroldo, o cliente está falando que o parafuso não presta. Olha, você sabe disso que a gente tem, se não for não vou nem falar que é um dos melhores, é o melhor parafuso do mercado hoje. Que a gente tem, depois eu vou te mostrar o laboratório, você vai entender que delícia. aquilo. Tá? E o parafuso não presta. Parafuso não presta. Tá bom. Pega alguém e vai lá. Foi o nosso gerente lá. Olha, o parafuso não está funcionando mesmo. Falei, que estranho. Caramba. Tá? Pode acontecer problemas, mas não era o caso. Faz uma coisa, traz um pedaço do perfil para mim. Bingo. Qual é a espessura do perfil normalizado? 0,5. 0,5. Meio milímetro. 0,34. Na hora que você parafusa, ele... Gente, ele estragava inteiro. Ele literalmente... Ele não atravessa. Ele atravessa, ele arregaça o furo, fica largo. E aí, a norma... Quer dizer, e você vê as pessoas trabalhando na norma. Eu estou num padrão de clientes hoje que eu nem consigo trabalhar fora da norma. Sim. Imagina eu entregando um contrato de 3 milhões fora da norma e dar um pau dali a pouco. Você pode Quantas até consertar. pessoas e vidas estão envolvidas nesse processo? É verdade. Porque eu estou construindo lares. Ou Você está com steel hoje também, né? espaços corporativos que Forros. as pessoas vão... E aí? E aí? Outra pergunta. É desumano, entende? Não é nem só... E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês e eles sabem disso. Eu não tenho vergonha nenhuma de ter dúvida. E eu mando nos nossos grupos e eu ligo pra galera da rede de apoio que eu tenho e que conhece e que vive aquilo todos os dias. Semana passada mesmo, eu fiz um vídeo lá pra galera. Falei, olha, tô precisando de fazer essa patibanda aqui, tal, o que eu faço? E tô pensando de misturar isso. O cara falou, não, nem pensar. Vamos fazer assim, a estrutura tal, com tantos milímetros, você vai usar o perfil do steel, faz isso, faz aquilo e vai dar certo. E eu fiz exatamente como ele falou. E mandei o vídeo pra ele pronto. Falei, olha aqui, galera. Tá aqui. Tá aqui. Deu certo. Bingo. Então, eu falo que... E eu bato muito nessa tecla também. Sobre as normas. Sabe o que eu mais escuto?
No meu outro negócio, se eu vender tudo na norma, eu não consigo estar no mercado. Então você não está preparado para o mercado, né? E o aí, mercado não está preparado para você. Exatamente. Eu falo, gente, eu não subo no andaime. Todos os meus clientes são com nota. Eu não consigo mais. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sim. Não consigo. Não tem É margem. porque você não faz mais servicinho, né? O circo fechou de tal forma que eu não tenho... Nem se eu quiser. Entende? Nem se por um milésimo de segundo eu pensar em cair em tentação, eu não tenho esse escape mais. Eu não subo no andaime, todos os meus serviços são com notas e normatizados. E eu estou ganhando dinheiro. Você tem certeza que você, em cima do andaime, só entregando normatizado, não vai conseguir? Algo de errado não está certo nessa equação. Mas isso é assunto para uma outra hora. Né? Tá? É que até eu ia colocar aqui, olha, logo em seguida, assim, qual é o fator positivo e negativo nas negociações de concorrências. Porque você passa por concorrências também. Muita. E às vezes, vamos lá, não tem almoço de graça. Né? Alguma coisa vai rolar, não é isso? Sabe? Não pode, se a pessoa não pode ficar 15% mais barato que você, entregando a mesma coisa. Não é verdade? Exatamente. Eu estou numa obra de estúdio de alto padrão. São 200 estúdios. Tá. Apartamentos, superestruturas de concreto e os de... As divisórias internas todas no drywall. Sim. ST, dupla, manta, lã e... Manta, banda e RU nos banheiros. Tá. Obra de primeira linha, né? Obra de primeira linha. E tinha um concorrente lá antes de mim. E a minha tabela estava dando 12% de diferença da tabela dele. A mais. E ele já estava na obra. Ou seja, ele já tinha uma vantagem competitiva comigo. E foi, inclusive, nessa obra que o representante da Gibson me indicou. Falou, ela vai te solucionar. Porque o cara estava patinando e tentando gambiarrar fora da norma. E patinando. O comprador me ligou, eu fui lá. Eles apontaram a diferença de tabela e tal. Eu falei, mas sabe qual que é a diferença nessa tabela? As minhas paredes vocês não vão ter que abrir para conferir uma por uma. As paredes que têm lã e banda, elas vão estar com lã e com banda. Os meus perfis vão estar normatizados. Você não vai ter que abrir para conferir item por item. Quanto custa isso? Essa conferência, esse retrabalho, esse desgaste? E principalmente esse tempo. Porque tempo, gente, é dinheiro. E obra é tempo. A regra é clara. Obra é tempo e tempo é dinheiro. Ponto. Não... Esse negócio do tempo é legal. E você falou um detalhe aqui agora. Aí eu vou te perguntar duas coisas. Uma eu ia te perguntar. Forro estruturado. Pino ou parafuso e bucha? Pino a gás. Tá. Por conta da produtividade. Eu já fiz essa conta. Ótimo. Eu já fiz essa conta. Guia. Também. Tiro. Tudo a gás. Tudo a gás. Rápido, tudo a gás. Né? Muito rápido. Porque o que é mais caro para você é o seu tempo, não é verdade? Você contabiliza. Bom, a gente já vai entrar lá na escola, mas você contabiliza. Você tem essa expertise, você consegue saber quanto custa cada pino instalado pelo tempo do seu funcionário. Percebe? Eu falei isso agora há pouco e vou reforçar agora. Eu preciso prestar atenção em todas as pedrinhas do caminho. Para que eu consiga reduzir o meu custo, aumentar a minha produtividade. Essa é a chave. Ah, mas a ferramenta é cara, eu não tenho dinheiro para começar agora. Ela se paga. Ela vai se pagar. Não adianta querer gambiarrar, não adianta, né? Pitão, chave, traqueador. Tudo isso é tempo. E tempo é dinheiro. Ou seja, enquanto você está ali estruturando... Inclusive, acho que a gente podia fazer isso. Vamos organizar um laboratório. Aí, eu tive uma luz aqui agora. Vamos ver se o Haroldo vai deixar. Vamos organizar um laboratório e fazer um teste real do prazo de fixação de
pitão e bucha, por exemplo, e finca pinagás? Olha, eu vou fazer. Infelizmente, a hora que você quiser. Tá? A hora que você quiser, bate aqui. Precisamos mostrar isso. Sim, vamos fazer sim. Eu tive esse flash aqui agora, por quê? E eu preciso de dados que você tem. Eu consigo te falar custos de produtos. Eu não consigo falar custo de mão de obra, custo operacional. Se a Design Gesso consegue me falar quanto custa a hora do operador dela, do operário dela dentro da obra, a minha conta vai ficar perfeita. Eu vou amar fazer isso. Eu vou te mandar detalhado depois, planilhado e Sim. organizado. Um homem médio, um homem além do tempo e um marromeno. E você tem quais hoje? Do médio para cima? Do médio para cima. Até porque quem é marromeno não dá conta do meu time. E eu também não dou conta do time dele. A gente não consegue entrar em sintonia. A gente não consegue entrar. Até vem. Até faz um teste. Vou anotar que é mas a gente... marromeno, né? Marromeno. Marromeno. É. Tá? Por quê? Certo. Porque a gente não consegue entrar em sintonia, Haroldo. E aí não flui. Sim. E aí qualquer coisinha que ele começa a fazer começa a me irritar. E a velocidade que eu estou exigindo dele, ele já está quase morrendo também, não consegue Ele não chegar. aguenta também. Então, ou seja, tá todos dois forçando demais para sair da inércia. Porque a minha inércia é a velocidade. E a inércia dele é devagar. Então, nós dois estamos... Eu estou ali freando igual os Flintstones. E ele está correndo como se estivesse correndo uma maratona. E não fica legal. Não equilibra essa relação. Então, não vai. Eu ia te perguntar como você prova para os seus clientes a sua competência, mas você já explicou. Né? Primeiro, você é tudo de boca a boca. Não é verdade? Muito boca a boca. Né? Você tem Só indicação boca a boca, na dos verdade. seus fornecedores. É. É muito legal isso. Muito. Muito, muito. Isso aqui é a prova que você está fazendo um trabalho certo. E os meninos também, né? A minha equipe como um todo. Os 16 anões, né? Os meus 7 anões. Agora tá com menos anões, não tá contando assim, não. Vai ter agora de anão 3 só. Reduziu bastante. Os outros estão tudo... Tá tudo com perna mecânica, já sem a perna mecânica. Eles são muito bons também. E eu tenho o gesseiro de plaquinha antigo que está comigo há 10 anos. E você tem gesso de plaquinha ainda, né? Tenho. Eu tenho gesso de plaquinha. É interessante. Eu vendo, em média, 3.500 metros de forro de plaquinha por mês. Olha só. Então você entra numa coisa que eu vejo. E é Minas, né? É Minas. Lá está enraizado o convencional. Sabe aquela ferramenta de um pino com uma... Que é a nossa AN22? Eu tenho ela. Você tem. Vende muito em Minas. Eu tenho dela. Tenha o gesso de plaquinha ainda, é uma realidade. É uma realidade e você não abriu muito mão. forte. Você não abriu mão. Não, eu agreguei. 3.500 metros é bastante. É muita coisa. E outra, eu tenho gesseiro liso, fixo comigo há 8 anos. Sim. O Everaldo está comigo há 10 anos, o seu Raimundo está comigo há 8 anos. Que são os 2 gesseiros mais velhos de casa que eu tenho. E o Everaldo é decoração, o cara da plaquinha. Tá. Se você precisar fazer um fechamentozinho e falar assim, dá 2 parafusadinhas nessa placa aqui. Não, mexo com isso não. Meu negócio é a plaquinha. Tá. E ele é fechadão. Mas se eu entregar o projeto na mão dele e o material estiver na obra, eu posso esquecer que ele existe. Por que o cliente opta por plaquinha? Porque é o cliente que te pede ou é você que oferece? Não, muito pelo contrário. Eu prefiro oferecer o drywall. A margem dele é melhor. A produtividade dele é melhor. Porque você concorre com os gesseirinhos, né? Não desmerecendo os outros profissionais. Não é no sentido pejorativo, não. Mas é no sentido de estrutura. Sim. E eu já fui uma gesseirinha também. E eu amava. Eu me sentia super confortável ali fazendo moldurinha de banheiro e cozinha. Para mim era o que havia de melhor, na verdade. Eu amava aquilo. Eu era uma gesseirinha também. E eu gosto e forço o drywall. Mas em Minas ainda é muito, muito, muito forte o gesso de plaquinha. E o custo dele ainda dá uma diferença muito grande, né? E eu estou muito próximo do polo mineiro de gesso, né? Que é Conceição dos Ouros. Tá. Eu estou a 2h30 de Conceição. Então é fácil, né? Então é muito fácil.
Tá. E bem mais barato, né? Então, eu já produzi plaquinha, tá? Eu imaginei. Aqueles estaleiros, tinha um lote gigante só com estaleiro. Fazer moldura também? Moldura a gente fabrica até hoje. É, tá certo. Até hoje. Precisa. Eu tenho cliente... Você sabe, eu acho que você sabe fazer a conta, né? Eu acho, eu tenho leve É, ideia que é. você sabe fazer a conta. Tá? Inclusive, você é muito generosa, pelo que eu estou vendo, né? A gente se conheceu muito mais pela sua generosidade do que pela sua empresa, por você ser uma empreendedora. Que eu vi lá você, vou voltar a falar, no Enix você andando e a rua abrindo para você. Ah, quem Tá? dera. Porque você é uma pessoa generosa. E hoje você tem um outro negócio. Que você. Tudo isso nesses 15 anos, desde os 18, putz, fizemos a conta. Fizemos a conta de Fizemos novo. a conta. Eu vou fazer 33 esse ano. Eu tô com 200 fios de cabelo Você branco tem na cabeça. 40 e 12, 30 e 12 você tem. Tá? Vamos lá. Hoje você tem o gesseiro empreendedor, que depois eu vou te perguntar um nome, se você tem algum problema com esse nome, porque o pessoal de drywall fica meio assim, do estilo. Já estão com queixas. Inclusive, eu preciso de sugestões, Haroldo, para um novo nome deste projeto. Não pede. Pronto, galera, vamos lá. Me ajuda a escolher um novo nome desse projeto, porque a galera do drywall e do steel estão incomodados de ser gesseiro empreendedor e talvez se sentem no sentido pejorativo, né? Embora não é esse o objetivo. E eu falo gesseiro empreendedor porque eu vim do gesso, né? Eu vim para construção a seco, na verdade, muito depois. Eu acho que eu já sei como é que você vai fazer. Aí, ó. Você vai pôr gesseiro empreendedor, 2 pontos. Edição drywall. Gesseiro, 2 pontos. Gesseiro empreendedor, 2 pontos. Tá? Light steel frame. Mas sabe o que eu queria que eles entendessem? A receita de bolo é a mesma. É, né? A maneira que eu vou me conectar com os clientes, não interessa se eu vou vender um banheirinho de moldura ou se eu vou vender... Eu não tenho essa diferenciação. Tipo, esse aqui eu vou atender mais ou menos porque é só... Tá. A receita do bolo é a mesma? Sim. Na parte administrativa, né? Sim. Você porque, me por vende exemplo... essa receita do bolo hoje? Uau! Gente! Claro! Tá. Você vende a receita do bolo hoje em dia? Vendo. Inclusive, nós abrimos uma turma ontem do Gesseiro Empreendedor. Eu vi, eu não pude participar com vocês. Eu abri uma Você turma fez seu masterclass ontem. Ontem foi a nossa Quantas pessoas masterclass da tinham lá ontem? precificação. 46 pessoas no orgânico. Sim. E outra coisa, esse é outro ponto. Eu não coloco dinheiro no Instagram do Gesseiro Empreendedor. Ele é orgânico. Laís, tem só 4.080 e poucos seguidores? Só 4.000. Mas quem está lá... São 4.000 do negócio. Exatamente. Ou quer ser É do o negócio. funil do funil do funil. Lá não tem ninguém passeando, não tem ninguém querendo interagir, querendo... Lá é educação. Nós estamos lá para distribuir conteúdo relacionado àquilo que nós precisamos. Ponto. Me dá esse pacote agora. Me vende esse pacote. Bom, eu falo da mesma receita de bolo no contexto, e eu vou explicar para vocês agora, e logo em seguida entrego a receita, ok? Vamos lá. Se eu vou fazer se eu vou colocar uma casa de moldura, ou se eu vou entregar uma fachada completa, por exemplo, de steel, eu tenho que cotar o material, eu tenho que pagar mão de obra por metro, por empreita, né? Isso vai ser combinado previamente. Eu preciso levantar os custos. Qual é a minha margem de lucro pretendida? Então, o custo, todo aquele aparato por trás da organização é a mesma. O trabalho é o mesmo, de sentar e planilhar. Não interessa se eu vou colocar na planilha material referente a 100 metros de moldura, ou se eu vou colocar na planilha 3.000 metros de fachada. A planilha é a mesma. O meu markup está lá embaixo, é o mesmo. O que vai mudar? O custo do produto. É isso que vai mudar. A receita é uma só. O passo a passo, né, principalmente da precificação, é uma só. Você falou sobre precificação ontem, né? Foi a aula da precificação, exatamente, que eu acho que é um dos... Além da financeira, né, eu poderia colocar aí numa ordem de
De grandeza, de né? grandeza, de importância. Eu acho que o financeiro é a primeira maior dor. Essa falta da administração, né? Da administração financeira. É que nem assim, eu acho que o cara, por menor que ele seja, tem que ter duas contas. A dele e da empresa. Eu bato nessa tecla todos os dias. E o segundo, que inclusive é a consequência do primeiro, provavelmente, é a precificação errada. E elas estão interligadas, porque se você vende com preço errado, se você, né, não inclui ali tudo que você precisa, ele vai começar a mancar no seu financeiro. Só que você está ali. Eu estou fazendo tudo certo, eu fiz assim uma vida inteira, por que não... E não consegue encontrar. Tanto que, inclusive, quando eu estou com dificuldade, né, eu falo muito isso, eu peço ajuda, porque você relê, por exemplo, um texto que você fez, você vai reler ele 10 vezes, você vai achar que ele está ótimo as 10 vezes. Você dá para o outro ler uma vez, ele dá uma corrida de olho e fala, ó, isso aqui não está bom, essa palavra está repetitiva. Pronto. Com 2 segundos o outro consegue avaliar. Por quê? É diferente a análise. Eu tenho sentimento naquilo ali também. E aí mora o perigo. Misturar a emoção com a... Você não consegue distinguir e não consegue entender. Na minha emoção, estar em Paris agora. Entendeu? Aos pés da torre, tomando um espumante. A minha razão fala, oi, nós temos uma agenda para cumprir. Bora lá fazer acontecer? E eu falo que os gesseiros e os recém-empreendedores têm muitos sonhos também. Eu tenho, eu sou muito sonhadora. E às vezes a gente vem com muitas faltas, inclusive da infância, de coisas bobas. Eu tinha loucura com bolacha passatempo. Olha que coisa pequena. Eu tinha loucura com bolacha passatempo. E o que eu comprava todos os dias? Vou anotar. Bolacha passatempo. Por quê? Porque me faltou aquilo. E em contrapartida, existem pessoas que já nasceu no berço de ouro. Eu costumo falar que o início da vida está no nível do asfalto. A gente, né? Eu nasci eu nasci no G3, menos 3, para conseguir alcançar o nível da rua e ali começar. E você vê todo aquele dinheiro disponível na conta, vem a palavra eu mereço, vem o sentimento de merecimento. E aí você vai ter o final de semana dos seus sonhos com aquele dinheiro. Porque eu mereço, porque a minha emoção me domina. E aí segunda-feira você tem boleto de material para pagar. E pior que o boleto, né? O colaborador, né? Um final de semana que você deixa a emoção tomar conta de você e como esses dinheiros não estão em contas desvinculadas, começou a ruína. Coisa boba. Você sugere e você ensina isso. Aplico isso, inclusive. E você ensina para quem for ter aula com você quanto ele pode pegar para ele, né? A primeira coisa que eu faço no primeiro encontro nosso é um 360 na própria vida do empreendedor. Porque às vezes ele tem um padrão de vida de R$9.000, mas a empresa dá conta de pagar para ele 5. Ele tem que alinhar essas expectativas. Ou ele vai aumentar a receita ou ele vai reduzir o padrão. A conta não fecha. E aí quer pagar a escola para filho, prestação de carro, prestação de casa, quer investir num lote, está achando que está investindo, que vai ganhar dinheiro com o lote. Mas aquilo vira uma bola de neve de um tamanho sem fim. E o profissional é bom, tem técnica, tem expertise, tem experiência, mas não tem administração. Esse tem que ganhar dinheiro para os outros, né? Ou aprender, né? E aí eu gosto muito da frase de quem aprende não depende. E eu sou muito assim. Inclusive, eu vou postar outro vídeo depois para vocês de outro negócio que eu tô fazendo lá em casa. Com uma raiva que eu passei com o marceneiro. Eu tô montando um armário de MDF para minha filha, do zero. Você está construindo ele? Do zero. Falei, não vou passar raiva mais. Vou sentar e vou aprender como que faz isso. Daqui a pouco você vai dar aula de marcenaria também. Eu vou sentar e eu vou aprender como que faz. Por quê? Porque eu não fico refém mais. Por que eu aprendi a montar drywall? O montador faltou, eu tô na obra. Por que eu aprendi a colocar moldura? Porque eu combinei com o cliente dia e horário certo e o gesseiro não apareceu. Então,
Mas a primeira coisa, você tem que estar disposto a querer aprender. Porque senão não adianta nada, Haroldo. Não adianta. Não é água mole em pedra dura, não, que tanto bate até que fura. Você pode explicar 900 vezes. Se o outro não estiver disposto a entender que é uma necessidade, que é uma dor e que eu preciso buscar solução, eu posso dar 900 aulas de graça, conteúdo de graça o ano inteiro, assim como eu dou. Quantos alunos você já formou? Quantos empreendedores você já formou? Essa é a minha 4ª turma que eu estou abrindo. A primeira eu fiz com o Reginaldo, do blog do Gesseiro. Inclusive, Sim. a ideia do Gesseiro Empreendedor... Família VNE, não é? Exatamente. Sim. A ideia surgiu com ele. E a primeira turma, acho que nós tínhamos, em média, 25 pessoas. A segunda turma, da segunda turma em diante, eu abri sozinha. A segunda turma teve 16 e a última turma, 14. Então, Faz conta aí, gente. Bom, 14, 30, com mais 25... 55. 55. São presenciais? Elas são ao vivo. Tá. E ao vivo e online. Tá. Porque você está dando método administrativo. Exatamente. Porque você já conta com que o profissional seja profissional da área, né? Exatamente. Então, assim, é os outros 50% que falta para ele. Tá. Porque ele já tem a técnica, ele já tem o comércio, ele já tem a engrenagem ali acontecendo. Tá. Sucesso? Quantos já te falaram, reportaram sucesso? Inclusive, ontem eu trouxe uma... Eu tenho uma de São Paulo, que na mentoria que eu faço individual com cada um deles, ela vende mais de 300 mil por mês, tá? Ela é uma mulher. Ela herdou do pai. Caiu meio que no colo dela a empresa. E aí a gente foi puxar. Ela falou, Laís, eu vendo muito, mas eu não sei cadê o dinheiro. E eu falei, tá bom, vamos sentar. Pega tudo que você paga, põe aqui. Aí ela pagava a escola das crianças na conta da empresa, aí ela pagava aluguel do coisa na conta de... Eu falei, vamos separar isso aí. Segunda planilha que eu quero. Tudo que você paga, de taxinha disso, de maquininha daquilo, de certificado não sei o quê, daquilo outro, de não sei o quê, não sei o quê. Passava de R$4.000. Mentoria é outro trabalho, então? Não. Dentro do método, eu disponibilizo 1 hora de mentoria para cada participante. Então tá. Por quê? O nosso país é muito grande geograficamente. E a dor de quem está lá em Santa Catarina não é a mesma dor de quem está em Salvador. E não é a mesma de quem está em Manaus. Ou quem esteja aqui em Campinas. Percebe? Então, eu separo essa 1 hora para entender o business de cada aluno, a dor e a necessidade de cada um. Embora o arroz com feijão é igual para todo mundo. Mas, nessa mentoria, eu consigo traçar o planejamento estratégico de cada um. Olha só. Gente, olha... Laís Fernanda. Eu acho que daria para ficar mais 2 horas aqui, tranquilamente. Tranquilo, não dá? Um dia a gente pode brincar Nós de engatamos live, primeiro aqui. Isso. Eu fico muito lisonjeado de você ter aceitado o nosso convite. Obrigada. É muito bom. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como é que eu vou para essa escola? Me ensina, mostra, fala para o pessoal como é que é. Nós abrimos uma turma ontem. Eu não sei quando que essa live vai ao ar. Sim. Eu também não, mas... Hoje é 9. Nós estamos com uma turma agora. O primeiro encontro vai ser dia 22/5. Quanto tempo demora essa... 10 módulos, 2 meses e meio. Tá. Então, toda ótimo. quarta-feira às 20 Se não for horas. agora, daqui 2 meses e meio. Isso. Não, mas o que acontece? Não é cíclico. Tá. Não é tipo, fechei uma, abri outra, fechei uma, abri outra, fechei Não uma. vai ser por demanda? Então, vocês vão ter que fazer o seguinte. Segue o Gesseiro Empreendedor. Então, Segue também o querido Haroldo da Âncora. é isso. E vocês Segue a vão âncora, ficar por gente. dentro de tudo que vai acontecer. É isso. Olha, que nem eu te falei, eu queria ficar mais tempo com você, mas eu não posso. Eu preciso voltar para Minas. Você vai para Minas hoje ainda. Eu vou voltar. E eu preciso te falar uma coisa, eu vou te ordenar. Ai. Eu sei que você não é uma mulher de ordens, né? Que você quem ordena. Fala aí, mestre. Empreendedores. Eu bato muito nessa tecla com vocês.
E eu desejo que vocês consigam prosperar. Que vocês encontrem o propósito de cada um, né? Qual é a sua missão? Aonde você quer chegar? E que se não for com o Gesseiro Empreendedor, e não tem que ser somente com o Gesseiro Empreendedor, que você busque se capacitar, profissionalizar, entender o seu business. Porque vocês estão com a galinha dos ovos de ouro na mão e não se deram conta disso ainda. Fim. End. Muito obrigado. Eu Muito que obrigado agradeço. Foi um mesmo. prazer estar aqui. Obrigada, né, a vocês, ao Haroldo, aos meninos aqui, à âncora, né, por abrir esse espaço aqui para nós, para esse bate-papo, essa conexão, né, a proximidade que é interessante e muito importante para nós, né, seres humanos. E gratidão, viu? Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Todos nós Amém. mesmos. Gente, não tem mais o que falar. A gente teve uma aula aqui de novo de como trabalhar. Siga ela, é o Gesseiro Empreendedor. Ali você tem a capacidade de aprender, vai fazer com o seu negócio, mexer no seu negócio com maestria, com essa professora aqui, com essa escola que ela passou, essa lição de vida, e jovem desse jeito. Siga nossas redes sociais, assista mais do Fala aí Mestre e aguardo você no próximo episódio. Forte abraço para vocês.